Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Vamos dar início a mais um call mensal da UCAM. Eu queria chamar a atenção, primeiramente, sobre o nosso fundo infra. Eu tenho comentado sobre ele ao longo desses meses, né? Ele completou 8 meses, está rendendo 138% do CDI desde o início, e no mês passado ele rendeu 270% do CDI. Então, queria chamar a atenção para que vocês deem uma olhada, como ele é um fundo mais recente, talvez nem todos vocês conheçam. Ele utiliza um pouco do risco macro dentro do nosso fundo infra, ele é um fundo isento, e também a carteira dele é composta por debêntures incentivadas. Então, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer um call específico, só chamar a gente aqui, tá? Bom, com relação ao call, a gente vai mudar um pouquinho a ordem. Hoje a gente vai começar com o Paulo Val, que vai falar de macro. Depois o Pedro Drê vai falar do mercado de juros, Fernando Estivantes do mercado de moedas, o Petrônio vai entrar falando da parte de crédito, dos nossos fundos de mercado de crédito, e por fim o Duda falará da parte de renda variável. Caso vocês tenham alguma pergunta, mandem ali no Q&A que a gente vai tentar responder a todas agora, tá? Paulo, pode começar, por favor. Boa tarde a todos. Começando o call pela parte externa, e a gente teve, nesse último mês, um evento bastante importante, que foi a eleição americana. O Trump ganhou, como vocês sabem, né, e além dele ter ganho, ele conseguiu uma maioria, tanto na Câmara quanto no Senado americanos, e isso dá uma força adicional a ele para avançar com a pauta que ele foi eleito, né? Acho que para propor as medidas e tudo, ele ganha mais tração. Obviamente, isso não quer dizer que tudo que ele quiser será aprovado, mas claramente tem um alinhamento maior, né? E acho que a gente começa agora uma rodada para ver, bom, primeiro o que ele efetivamente vai propor, né? E a gente já começa a ver essas ameaças ali de botar tarifas sobre as importações do Canadá e do México, por exemplo, por conta de tráfico, por conta de imigração, e demandando uma resposta dos governos vizinhos em relação a esses temas e a conexão desses temas com os Estados Unidos, né? Então a gente já começa a ver ele sinalizar esse tipo de coisa, mas assim, tem uma série de políticas, eventualmente inclusive para lados opostos, né? Sobre imigração, regulação, política comercial, política fiscal. Então tem aí bastante coisa para ser definida aí nos próximos meses e trimestres. E aí realmente vai ser um pouco o dia a dia mesmo para indicar o que está acontecendo, até porque o Trump é um político que assim é conhecido por ser relativamente imprevisível. Acho que ele tem uma linha mestra bastante consistente, mas em torno dessa linha ele tem idas e vindas. A relação dele com a China, por exemplo, no primeiro mandato foi um exemplo disso, com outros países também. Então, é um ambiente de mais incerteza, de mais ruído, principalmente. Além disso, essa eleição do Trump ela acaba tendo uma repercussão para todos os outros países, obviamente, que podem ser afetados aí enfim, por guerra comercial, por conta de outras políticas, né? A Europa a gente já teve ali autoridades do ECB sinalizando a necessidade de eventualmente ter que se contrapor ao impacto negativo para a atividade de uma guerra comercial, de barreiras, tarifas. Então, a gente tem esse ponto ali. E, obviamente, a China vai ser também um grande alvo do Trump. Na verdade, é o maior rival hoje dos Estados Unidos, e a política externa vai ter que levar isso em conta, né? A China, especificamente, continua mostrando ali alguma recuperação da atividade econômica. Claro, não é uma coisa ainda estabelecida, ainda é incipiente e tudo, mas tem uma dinâmica ali um pouco melhor aparecendo nos dados do país, né? Eu acho que isso é um grande pano de fundo que a gente teria para o cenário externo. E do cenário interno, a gente
começou o período também com a continuidade dos ruídos ali em relação ao pacote fiscal, né? A gente já tinha falado disso no call passado, os ruídos se amplificaram ao longo desse mês, do mês passado, perdão. E assim, basicamente o pacote tinha o objetivo de viabilizar a continuidade do arcabouço fiscal por essa janela aí dos próximos anos, né? Enfim, foram apresentadas medidas que foram vistas pelo mercado como insuficientes. Na verdade, a maioria das medidas não é estrutural, né? São medidas ali realmente para tentar fechar a conta, sem muita visibilidade em várias delas. Então, se elas vão conseguir ou não a economia proposta pelo Ministério da Fazenda parece mais na linha de, bom, parece que vai faltar alguma coisa, né? Parece insuficiente. E, além disso, são medidas que não são estruturais. Então, elas fecham a conta por algum tempo, mesmo que consigam gerar todo esse efeito, mas para a continuidade do sistema, a gente vai precisar de novas medidas sendo anunciadas com alguma frequência, né? Enfim, além disso, a gente também teve a questão do anúncio da elevação da desoneração do imposto de renda de pessoa física, né? Isso gerou um mal-estar muito grande, um questionamento fiscal muito grande, e acaba também refletindo nos preços de ativos, especificamente o câmbio, mas, enfim, acaba permeando todos os ativos, né? Porque a gente tem uma depreciação cambial numa economia que continua crescendo com muita força, né? A taxa de desemprego do Brasil hoje está no mínimo histórico. Isso é complementado por várias indicações de um mercado de trabalho sem ociosidade, com falta de mão de obra. Eventualmente, isso vai gerar também um repasse maior para serviços dessa depreciação do câmbio, que vai bater em preço de bens. E, enfim, a gente vai ter ali uma dificuldade maior de convergência para a inflação. Acho que isso já está aparecendo nas expectativas, né? A gente teve uma deterioração forte das expectativas desde o último Copom, né? A gente teve o ano de 2025, por exemplo, subindo 37 basis points no Focus, mas inclusive horizontes mais longos, como 2026, que é um horizonte longo o suficiente para o BCE conseguir colocar na meta, ele subiu, né? Ele foi para 3,8, subiu 20 bases desde o último Copom, e tudo isso acontecendo junto com uma expectativa mais elevada de Selic no próprio Focus, né? Então, as casas têm revisado o cenário para um cenário que demanda mais juros, porque a inflação é mais alta, mas ainda assim a inflação não converge, mesmo com esses juros mais altos, para a meta, o que indica também um questionamento em cima da credibilidade do Banco Central. Então, a gente tem essa questão das expectativas, a gente tem uma inflação corrente que continua elevada, os núcleos rodando ali em torno do teto da meta, a gente tem esse crescimento que eu estava comentando, né? O Banco Central ele tinha 3,2% de crescimento para esse ano no último relatório de inflação, provavelmente ele irá revisar isso para cima no próximo relatório de inflação, isso leva a uma revisão de hiato, isso leva a uma elevação da projeção dele mesmo, da inflação dele. Então, assim, nos parece aqui que, pelo conjunto da obra, é muito difícil ele não acelerar o ritmo de aperto. Ele começou com 25 na primeira reunião, foi para 50, e hoje me parece que o mínimo que ele conseguiria fazer seria 75 basis points, mas o ideal mesmo seria dar um passo maior para justamente tentar se contrapor um pouco a essa piora, né? É questionável se ele consegue gerar alguma melhora por enquanto, mas ele pode se contrapor a uma piora, né? E eu acho que um passo maior, mais forte, teria o benefício de, bom, pelo menos o BC está tentando estancar esse movimento, né? As autoridades no discurso têm sido relativamente tem repetido a comunicação anterior, então não tem dado grandes sinalizações, né? Enfim, não dá muito para ler se existe essa percepção de urgência na condução da política monetária. Pelo contrário, pelo discurso
padrão que tem sido feito até agora, parece que esse senso de urgência não é muito claro entre os membros do Copom. Bom, com isso eu fecho a parte também do cenário doméstico e eu passo para o Pedro para falar dos mercados. Boa tarde a todos. Vamos dar sequência aqui, começando para a parte dos multimercados, começando pelo portfólio de juros. Eu acho que o grande tema, começando aqui no cenário internacional, acho que o grande tema de destaque é essa diferenciação dos Estados Unidos em relação ao resto do mundo. Teve a questão da eleição do Trump, mas eu acho que do ponto de vista de mercado, em certos ativos, acho que principalmente no mercado de juros, o mercado já se antecipou bastante à vitória do Trump e dos republicanos no Congresso. A gente viu uma reprecificação forte no mês de outubro. Em novembro, esse movimento teve continuidade, mas a gente viu uma reversão ao longo do mês, conforme os nomes da equipe do Trump foram sendo divulgados. Eu acho que o destaque fica para o secretário do Tesouro, o Scott Bessent, que o mercado recebeu muito bem, né, visto como um nome pró-mercado, né, que pode fazer uma gestão um pouco mais eficiente da dívida americana, e apesar de ser um nome alinhado com as políticas de tarifa do Trump, ele é um nome que o mercado recebeu com um certo alívio. Então, isso fez um pouco de preço. Acho que teve um refluxo aí da alta de juros que estava acontecendo desde que o nome dele foi anunciado. A gente tem visto aí o mercado cedendo um pouco aí nessa parte de juros. As taxas terminais nos Estados Unidos nesse último mês não oscilaram tanto. A gente está perto daquele patamar de 3,70, 3,60, que foi onde a gente terminou o mês passado, mas outros ativos incorporaram de forma mais intensa aí as políticas aí do governo Trump, né? Como o Paulo já falou aqui, o Chibate vai falar, o movimento do dólar forte, as bolsas performaram muito bem nos Estados Unidos, então está havendo essa diferenciação grande dos Estados Unidos. É um tema que continua muito latente, né? Os Estados Unidos versus o resto do mundo, né? Quando você olha contra os principais blocos, a China tem toda a questão, a despeito de algumas notícias um pouco melhores dos dados de crescimento, ainda tem toda a questão do desafio de crescimento. A Europa está passando por um momento muito complicado, com problemas de atividade econômica fraca, a Alemanha com problema de modelo de crescimento econômico. Enfim, a gente viu os PMIs aí na virada do mês em patamares muito fracos, então a gente tem dado continuidade nesse processo de atividade econômica fraca na Europa, né, e essa divergência, então, de crescimento tem sido muito determinante para o comportamento dos ativos. Acho que para sintetizar isso, quando você olha as taxas terminais desses dois bancos centrais, né, os Estados Unidos tem aproximadamente 200 bases de juro terminal acima da Europa. Então, os Estados Unidos 3,60, 3,70, e o Banco Central Europeu na zona do euro com uma taxa terminal de 1,70. Então, essa temática continua. Acho que esse é um tema importante. Ainda no ambiente internacional tem um tema que continua presente, talvez esse mês não tenha gerado tanto ruído, mas é um tema que a gente comentou aqui no mês passado. Esse novo mundo pós-pandemia, um mundo onde o juro é mais alto, né, e você tem um mercado um pouco mais preocupado com o nível de alavancagem dos governos, né? Hoje a gente está vendo, hoje teve uma confusão na França, o governo fragilizado, né, e uma questão orçamentária. A gente teve há um mês atrás o problema no Reino Unido com o fiscal um pouco mais frouxo, que gerou uma deterioração grande dos ativos. Então, acho que esse tema fiscal continua muito latente, uma preocupação grande que a gente tem aqui com o ambiente internacional. Fica o risco por esse novo governo Trump, como é que vai ser a condução da agenda, né, das políticas que ele quer implementar, se no início isso já vai ser uma preocupação, né, para o mercado, se vai evidenciar uma não convergência do déficit, se o déficit vai continuar muito alto. Então, acho que esse pode ser um tema importante para 2025, e pelo impacto que isso tem em Brasil, visto que esse é o maior dos nossos problemas aqui. Então, queria fazer um alerta para essa questão ainda lá de fora. Em termos de posição, o que a gente fez lá fora, a gente, como a gente comentou no mês passado, a gente foi para as eleições com o risco do fundo muito reduzido. A gente tinha posições residuais aplicadas lá fora, mas a nossa convicção com relação a esse tema ela ficou mais forte na Europa, e a convicção caiu muito nos Estados Unidos por conta da atual conjuntura. De novo, essa exuberância, os dados, o mercado de trabalho segue enfraquecendo nos Estados Unidos, mas a economia ainda está
muito bem. Hoje a gente viu o Atlanta Fed soltar as projeções do PIB do terceiro TRI e esse número veio bem forte, então a economia americana ainda está muito bem e a gente tem que observar os impactos das políticas do Trump. Então, a gente não está mais com posições aplicadas lá fora. A gente, no mês de novembro, nosso risco aqui ficou totalmente concentrado em Brasil, nessas posições que performaram muito bem, que foram posições tomadas em juros. A gente viu o Brasil, mais uma vez, sendo um destaque negativo muito grande em novembro. Os Estados Unidos, o juro abriu, fechou, terminou o mês flat, mas a Europa fechou bastante taxa, México também, com Banxico com um pouco mais dove, o mercado já tinha antecipado a vitória do Trump também, teve um performance fechamento de taxa considerável, outros emergentes fecharam taxa, o Brasil foi um destaque negativo absoluto, né? O janeiro 26, janeiro 27, abrindo mais de 100 bases no mês, em cima de toda essa temática que o Paulo já falou. Então, o Brasil foi um destaque negativo. A gente operou ao longo do mês posições tomadas em juros que performaram muito bem, explica aí a boa performance dos fundos multimercados e macro ao longo desse último mês. A Selic se aproximou de 15%, né, de ciclo, e a gente acha que esse nível é um pouco mais equilibrado. Então, a gente realizou essas posições na sexta-feira, agora no último dia do mês de novembro. Então, entramos em dezembro praticamente zerado aqui em Brasil, apesar de ainda ter algumas estratégias de opções que se beneficiam aí de um Banco Central mais duro, né? A gente tem um jogo de opções aqui que, se ele entregar um pace mais forte de alta de juros, o fundo vai performar bem. Não preciso repetir aqui tudo que o Paulo falou, a gente está com uma crise de confiança dupla, né? Tanto não só fiscal, mas também monetária. O que o Paulo falou, o juro está subindo junto com a inflação, então a despeito do juro mais alto, a inflação não converge. O tamanho da desancoragem das revisões que a gente viu agora no último mês foram muito fortes. 40 bases para o ano de 2025 no Focus, 20 bases no ano de 2026, que é o horizonte relevante. Então, o quadro é muito grave. É uma situação atípica, assim, não é comum o tamanho da deterioração que a gente está vendo, e essa situação atípica exigiria uma atuação atípica do Banco Central. E como o Paulo falou, não está na comunicação. O Banco Central está seguindo aí uma comunicação meio dentro das quatro linhas, e eu acho que a postura dele deveria ser diferente, né? O Banco Central ainda está no banco do passageiro, né? Tem o Copom semana que vem, onde ele poderia assumir o controle de novo da situação. Tem dúvidas de se ele vai conseguir serroquear mercado. Hoje o mercado precifica 85 bases, grosso modo, para a reunião da semana que vem. Acho que ele deveria entregar 100 bases ou mais para tentar recuperar o controle da situação, mas está difícil de imaginar isso. A gente vê a manifestação do Galípolo, do Roberto Campos, e você vê que eles não estão carregando a tinta no discurso, ainda está um discurso muito dentro dos padrões, então tem deixado a gente um pouco preocupado, e por isso o Brasil está com esse cenário negativo. E teve toda essa questão do pacote fiscal, muita expectativa foi criada em cima disso, de que seria um pacote que ia agradar o mercado. Quando a notícia veio, o foco foi dado totalmente na desoneração de imposto do que no controle de gastos. Então, é um quadro muito grave que a gente já vem repetindo aqui, estamos chovendo de uma olhada aqui há não sei quanto tempo já. É um quadro muito negativo, que tem amparado essas posições negativas que a gente tem carregado aqui no portfólio do Brasil, que performaram bem recentemente. A nossa visão continua de que o mercado vai seguir numa deterioração, mas no curto prazo acho que o mercado de juros já fez um movimento considerável com essa Selic terminal perto de 15. Eu acho que justifica a gente realizar um pouco os lucros e observar um pouco. É final de ano, o mercado costuma perder profundidade, então às vezes um fluxo pouco relevante pode fazer bastante preço, então acho que é prudente a gente navegar pelo menos aí a última quinzena do mês de dezembro, a primeira quinzena do mês de janeiro. O mercado sempre fica mais bobo, então eu acho que é bem oportunístico você ficar com um risco mais leve, tentando se aproveitar um pouco dos exageros. Parece que a volatilidade vai continuar presente, tanto pelo processo de reacomodação das placas tectônicas que estão havendo aqui, mas também lá fora, né? Apesar de ter se concretizado o cenário do Trump com a maioria republicana, ainda tem uma incerteza muito envolvida, porque a gente não sabe como é que ele vai tocar a agenda lá de fora. Então ainda existe, sim, alguma certeza considerável no radar, então é prudente a gente navegar aqui com risco mais baixo. De novo, seguimos com essa visão então mais negativa aqui para o Brasil, e um pouco sem viés com o mercado lá fora. Acho que
Os Estados Unidos, as taxas são gordinhas, acho que tem alguma gordura com esse terminal de 3,70. Eu acho que o Fed tende a entregar a reunião do FONC, é uma semana depois da reunião do Copom, que é a semana que vem. Copom na outra, o Fed. O mercado até em dúvida se ele entrega o 25, tem alguma chance de skip, a gente acha que ele entrega, mas o mercado está colocando algum prêmio aí nessa parte mais curta. Vamos observar. Muita coisa para acontecer ainda. Então, eu acho que são tempos aí interessantes que a gente está vivendo e acho que, assim, uma cara para 2025 um pouco mais animadora aí para esses temas macro, que eu acho que tem muita coisa que vai se mostrar interessante no ano que vem. Então, é isso da parte de juros. Vamos passar para o Chibante para mercado de moedas. Obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Acho que de maneira concisa aqui, para não soar repetitivo, a gente segue na busca aí do tema de dólar forte. Acho que a gente fez uma pausa ali no final do mês passado aí por conta da eleição americana. Acho que ao longo do mês, né, com o resultado da eleição, a gente voltou para o tema de dólar forte. Então, em termos de posição aqui, a gente voltou a comprar dólar contra uma cesta de moedas. Acho que como Pedro acabou de falar, acho que não só pela nossa tese de dólar forte, aí, né, um excepcionalismo americano, mas também muito por conta do aumento de volatilidade aí, por conta da proximidade aí da administração do Trump, né? Então, acho que a gente vai ter, né, já começa a ter alguns sobressaltos aí em termos de notícias, e acho que vai ser uma tendência aí para os próximos meses aí. Ou então acho que é natural que a gente tenha um aumento aí de prêmio de risco em determinados mercados. Acho que especificamente alguns emergentes aí ficam com uma espada relevante aí os próximos meses aí na cabeça. Então a gente segue com essa posição comprada em dólar contra uma cesta. Acho que basicamente aqui a gente colocou, mas principalmente contra o euro, por conta da história, né, local de Europa mais na defensiva, como o Paulo mencionou, preocupado com essa questão aí de tarifas e com o impacto que isso vai ter sobre o crescimento. Então acho que a gente já tinha essa visão mais negativa para a Europa. Acho que ela se acentua, né, com a política da administração nova dos Estados Unidos. E aqui no Brasil, acho que por tudo que já foi dito, essa preocupação, né, essa desconfiança tanto na parte fiscal como na parte monetária, eu acho que, né, nos dá conforto para voltar a carregar essa posição comprada em dólar contra o real também. Então acho que o real também é uma parte importante aí dessa cesta. A gente teve mais carregado no começo do mês e também fizemos um movimento de redução de risco mais para perto da semana passada, aí, com um movimento mais forte que a gente viu. Acho que é natural, como o Pedro mencionou também, operar um pouquino mais leve ao longo do mês de dezembro, mas acho que a tendência na nossa cabeça aqui segue nessa direção. Então, acho que a parte de mais é basicamente isso. Eu passo agora para o Petrônio para falar da parte de crédito. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos aí por estar acompanhando aqui o Call do Alcan. Esse mês, acho que nos mercados de câmbio, juros, aqui no Brasil, os domésticos, bolsa, a gente teve um nível de movimentação muito grande, né? Muita oscilação, muita novidade, que justifica até trocar a ordem aqui, a gente está falando depois, porque no mercado de crédito a gente teve uma oscilação de 1 bip no IDDI, ou seja, dá até uma sensação de um certo marasmo, o que não é necessariamente ruim, né? Eu diria que o mercado de crédito realmente tem essa característica de sentir um pouco menos as movimentações, e eu acho que no que se refere a preço, de fato, de forma geral, como mostra o agregado, né, do spread, a gente está vendo uma estabilidade, né? Agora, essa estabilidade é óbvio que ela é aparente, você não pode medir só por aí, né? É evidente que quando você tem esse cenário se deteriorando de uma maneira, tanto lá fora quanto aqui, de uma forma mais aguda, isso acaba tendo um impacto no mercado de crédito. E eu diria, o que a gente tem visto aqui, tá? De um lado, é uma procura maior por papéis high grade, e aí eu vou somar dois elementos. O primeiro é que os gestores, de forma geral, estão com bastante caixa. Isso
falando com todos eles, né, eu sinto isso, e é resultado tanto do conservadorismo dos gestores, como pelo fato de ter tido muito aporte ao longo do ano. Segundo ponto importante é o volume de emissões de empresas AAA já deu uma diminuída, e eu acho que a expectativa, quando a gente olha no horizonte, pelo menos no curto prazo, nos próximos meses, seja por conta de virada de ano, seja pelo fato de muitas empresas já terem feito um planejamento e tomado muito recurso ao longo deste ano de 24, talvez não tenha tanta emissão assim, né? E crédito tem aquela questão, né? Você tem um contrato e se você não fizer nada, você recebe dinheiro de volta, de juro e principal. Então, isso tudo gera um ambiente, né? Eu diria que esse ambiente mais turbulento e a Selic num patamar mais alto, o mercado de crédito se coloca como sendo uma maneira de você conseguir buscar um retorno acima do CDI, isso acaba trazendo fluxo e faz com que os preços fiquem muito sustentados. Eu digo isso do high grade. Qual a dificuldade aqui dos papéis assim de risco óbvio? A dificuldade é você encontrar um papel de risco óbvio num preço que realmente seja atrativo e consiga dar uma rentabilidade extraordinária. Você não vai conseguir. Você vai conseguir ter uma rentabilidade um pouco superior ao CDI. Do outro lado, papéis assim de empresas que têm mais risco, seja por estarem expostas à atividade econômica, seja por estarem mais alavancadas, e aí você vai ter uma componente maior da sua geração de caixa sendo destinada para pagamento de juros, né? Ou seja, por algum tipo de exposição cambial, por exemplo, né, que mexeu muito, essas empresas podem ter um pouco mais de dificuldade, principalmente se você tem uma combinação que tem a combinação, o somatório desses três elementos, né? Mas ainda assim, eu diria que são coisas mais pontuais e o mercado está bem precificado. Eu não vejo preços fora do lugar, de forma que, quando você olha para o horizonte de 12 meses à frente, minha impressão é que esses ativos vão até ter um bom desempenho na média. O desafio aqui é você saber escolher, né, e evitar problemas, né? E o meu destaque final vai para ativos isentos, que eu acho que o ponto principal é que a isenção, o benefício da isenção, ele é proporcional ao retorno absoluto esperado. E se eu tenho um juro real alto e se eu tenho expectativa de inflação elevada, o retorno nominal que você deve ter nos papéis, por exemplo, nas debêntures de infraestrutura, ele é muito alto. Mas mesmo no LCI também, com o patamar de juro que a gente está, né, todos esses ativos isentos têm um retorno esperado para os próximos 12 meses, pelo menos, bastante alto. E isso faz com que a isenção que está embutida tenha um benefício muito alto e, portanto, esses ativos eu acho que continuam sendo muito desejados, de forma que devem continuar tendo um bom desempenho e com preço bastante sustentado. A gente aqui no OCAN, como a Bel já comentou no início, optou por montar um fundo de debênture isento, né, porque via isso vantajoso para o cliente nesse momento e com essa característica de combinar o macro com o micro, que é uma vantagem comparativa aqui do OCAN, e eu acho que isso está se mostrando bastante positivo, quer dizer, esse fundo foi muito bem desde o início, especialmente aqui no mês passado, mas é onde a gente vai ver também muito valor no horizonte dos próximos meses, tá? Eu acho que do meu lado é isso, passo a palavra aqui para o Duda, com a missão de falar de equities. Obrigado, Petróleo. Obrigado a todos. Prazer falar com vocês, clientes. Acho que eu queria começar a minha fala falando um pouco da gestão de risco da OCAN. Semestre passado, apesar do ambiente já um pouco mais de crise, eu tinha comentado que a gente estava fazendo um forte controle de risco aqui, mas isso não significava que a gente não poderia ter ganhos relevantes, né? E esse mês tiveram dois eventos bastante relevantes, né? Uma foi a eleição do Trump no EUA, que, na verdade, teve a percepção do mercado, que significa mais volatilidade, mas também mais capitalismo, com redução de impostos para empresas. E aqui no Brasil, um novo pacote fiscal, mas também veio com estímulo fiscal, ofuscou completamente o que era a redução, e nós que estávamos mais pessimistas veio ainda abaixo, que, na verdade, talvez tenha ido mais para o caminho do socialismo, com redução de impostos para a classe média. E não atendendo aí ao ajuste fiscal que a gente precisa fazer, né? Então, isso fez realmente movimentos bastante fortes e díspares, né? A Bolsa Americana
tanto o Nasdaq quanto o S&P, mas até o S&P principalmente, até as empresas menores, fizeram um movimento maior que 5%, e a Bolsa Brasileira caiu mais que 3%. Mas a gente conseguiu ganhos acima do benchmark relevante em todos os fundos, né? Destaque aí para a nossa área macro no mês, que acertou bastante, principalmente nos juros no Brasil. Nosso fundo macro é uma exceção, está aí acima do CDI no ano, apesar de toda a destruição de valor que houve nos mercados, mas também nossos fundos de multimercado, destaque aí por retorno absoluto, mas mesmo nosso institucional também, subindo relevantemente acima do CDI no mês, né? E mesmo os fundos de ações outperformando relevantemente a Bolsa aqui no Brasil, tá? Bom, começando aí um pouco falando de Brasil, a gente continua totalmente protegido aqui em Brasil, achando que você deve focar em gerar alfa. Acho que o ganho relativo é muito mais assertivo do que você achar que essa tendência de curto prazo no mercado, que também já realizou bastante, vai continuar indefinidamente para baixo. A gente acredita que há algumas coisas que não estão precificadas no mercado. Uma é que, dado, vamos dizer assim, o não ajuste fiscal que a gente tem, o câmbio vai ficar realmente mais próximo de 6. E o câmbio mais próximo de 6 e as outras variáveis significa juros maiores, que já estão precificados no mercado, de juros, mas a gente acredita que isso não está precificado no mercado de bolsa. Inclusive, a derivada dos juros mais altos significa uma atividade menor nas projeções. Eu acho que ainda isso não está implicando. Ou seja, em outras palavras, o Banco Central vai ter que subir os juros para derrubar um pouco a atividade. Isso vai bater em resultado das empresas, principalmente as ligadas mais ao consumo, tá? Como é que foi o resultado, o que a gente fez, o que a gente está vislumbrando, tá? O resultado positivo, o resultado no Brasil foi marginalmente negativo. Eu vou explicar o exemplo. O que foi negativo foi o setor financeiro, e eu acredito que, como a gente andou mais um capítulo nessa deterioração do cenário macro, aumentou o risco um pouco de atividade e até inadimplência para os bancos. A gente ainda acredita que alguns bancos estão dando uma oportunidade excepcional, mas bancos com um retorno só acima de 20%, com excesso de capital, que eu acho que vão navegar, e com uma gestão muito boa, vão navegar bem nesse mercado, tem condições de ter um crescimento de 2 dígitos, mas com perfil, vamos dizer assim, defensivo nesse cenário mais desfavorável. Agora, a gente diminuiu em bancos digitais, que pode ter um efeito de inadimplência maior, foi uma conotação negativa no mês. E também temos essas posições de bancos bem mais redeadas, com bancos mais frágeis nesse cenário. Um outro cenário negativo também que a gente reduziu foi o setor de utilities, que a gente está totalmente protegido agora. A gente também tem nesse setor poucas empresas, mas muito líquidas, consolidadoras, com uma TIR muito boa, mas principalmente um risco em relação a isso muito grande e opcionalidades à frente. Então, a gente só ficou com essas empresas. Mas há empresa no setor de utilities que protege principalmente contra a inflação, que eu acho que vai ser um provável outro capítulo que a gente vai ver no macro, que temos que estar preparados numa carteira de ações. Empresas alavancadas vão sofrer no setor de utility em relação a isso, né? Claro, empresas alavancadas no geral, a gente continua bastante preocupado com isso. Do lado positivo de performance, a gente tem uma performance muito boa no setor de petróleo. A gente até aumentou as posições, porque as empresas que a gente tem um duration menor, ou seja, nesse momento de aumento de risco, o resultado vem antes principalmente em relação a dividendos, e são empresas de grande valor, ou seja, deep value aí em termos de valuation, que também protegem acima da média. A gente também aumentou as posições em empresas exportadoras, ou diminuiu o hedge que algumas que a gente tinha. A gente, como eu falei, a gente acha que não está precificado o câmbio mais próximo de 6, e algumas dessas empresas têm uma alavancagem operacional com esse cenário. Queria também deixar claro que, independentemente um pouco do câmbio, a gente está comprando só empresas também que têm um crescimento grande, têm uma avenida de crescimento, que, pelo seu lado micro, também prevalece um cenário positivo, tá? Algo que desfavorece
Também o Brasil e a situação de mercados emergentes. Queria chamar a atenção que a própria eleição do Trump exacerbou isso, mas o fluxo para Bolsa Americana está indo em níveis recordes e o fluxo de saída para mercados emergentes também está em níveis recordes. Então, esse fluxo também deve continuar favorecendo. Algumas dessas empresas que eu falo, inclusive, são dolarizadas, são empresas globais, ou seja, com vantagem competitiva globais, mas com endereço no Brasil. Então, isso também é importante. Bom, aonde lá fora a gente também tem proteção, porque, como eu falei, tem nível de volatilidade. Como o Pedro Drux comentou no mercado de macro, a gente também acha que essa volatilidade gera oportunidades aqui. A gente até aumentou algumas oportunidades, em algumas oportunidades no mercado lá fora, mercado americano. A carteira teve uma performance marginalmente positiva, mas nem foi tão bem. A eleição do Trump fez um movimento de empresas, vamos dizer, de menor qualidade ou de menor liquidez subir fortemente, não o nosso tema que a gente persegue e continua achando que é dominante, que é o sistema de tecnologia, que é ligado a um macro favorável, mas também um micro bastante favorável. O principal destaque é o setor de semicondutor, que teve uma realização, principalmente em relação ao mercado. A gente viu isso como um buy opportunity, aumentou no setor de semicondutores lá fora. A gente também viu oportunidade no setor de telefonia móvel, houve uma alta performance relevante, a gente aproveitou para isso servir como também como proteção para o nosso portfólio, e a gente continua perseguindo os mesmos temas de tecnologia, o tema em rede social, o tema em e-commerce, que também tem sido um destaque no mercado americano, recente, inclusive no Black Friday recentemente, e o tema de software, ou seja, empresas líderes, empresas com uma vantagem comparativa no setor de AI, mas que estão crescendo aí mais que 20%, e a gente acredita a um valuation historicamente até mais baixo. Tá? Então, as grandes oportunidades da exposição direcional que a gente tem lá fora têm sido nisso. Nos fundos de ações, a gente tem proteções bastante no índice, até tem posições também nesses fundos de ações no mercado americano. E aqui nos multimercados, como eu falei, a gente continua com uma posição relevante, próximo de 80% redeado, ou seja, eu diria que beta redeado, toda a exposição direcional fora do Brasil e aproximadamente, tomando, por exemplo, o risco do retorno absoluto, nosso fundo de mais risco, seria 30% comprado em bolsa e aproximadamente 24% vendido. Bom, esses seriam os pontos principais. Eu passo aí a palavra para a Isabel para saber se tem perguntas ou se quer complementar. Oi, Duda, obrigada. A gente tem uma pergunta aqui para o Paulo, se puder entrar, sobre descontrole fiscal e necessidade de um aumento de juros maior por mais tempo. Na sua visão, há algum risco, ainda que remoto, de dominância fiscal, onde apenas o aumento de juros é ineficiente para controlar a inflação? Eu acho que essa pergunta é muito boa. A gente tem visto, inclusive, os membros do Copom terem que responder sobre dominância fiscal com alguma recorrência já há algum tempo, né? Então, certamente é um medo, é uma questão concreta, eu acho que para o cenário que a gente vem tendo, né? Vamos lembrar que a dominância ela tem um componente grande de percepção, né? Uma percepção que o país vai ficar insolvente, portanto, quer dizer, não é que ele vai ficar insolvente, mas que a política monetária não consegue fazer o trabalho que ela teria que fazer, porque a taxa de juros teria que ir para um patamar que geraria essa insolvência. Então, acaba que o Banco Central tem que acomodar uma inflação mais alta, com juros mais baixos, para, enfim, manter a solvência do país, né? Bom, eu acho que a gente não está lá. Eu acho que também não é meu cenário base a gente convergir para lá no futuro visível, mas sem dúvida nenhuma, como existe um componente grande de percepção, e a dominância acaba que também ela não é necessariamente uma questão de 0 ou 1, você está lá ou você está fora, né? Eu acho que a gente pode realmente começar a entrar em patamares de dívida que, assim, realmente, talvez o Banco Central tenha que ser um pouco mais judicioso na hora de
de fazer apertos monetários adicionais. A gente já tem uma dívida que está rodando em torno de 80%, tem uma perspectiva de continuar crescendo ainda até onde a gente consegue ver, os juros ficando mais altos também. Então, eu acho que essa é uma discussão que vai acompanhar o nosso cenário por bastante tempo, até nós termos uma regra fiscal crível que permita ver uma estabilização da dívida, né? O ideal seria, inclusive, uma redução da dívida, mas pelo menos uma estabilização. Então, para resumir, sim, é um risco que, enfim, eu diria que é baixo, mas não é irrelevante. Ele tem alguma probabilidade, sim. E só para fechar também, não acho que a gente esteja lá, porque quando a gente vê o Banco Central com atitudes mais duras e falando um pouco mais forte, você vê uma reação do mercado na direção de conter as expectativas e tudo. Então, ainda tem bastante tração a política monetária no ponto atual. Obrigada, Paulo. Bom, com essa pergunta a gente pode encerrar nosso call. Agradeço a todos pela presença e nos vemos no ano que vem. Um bom fim de ano aí para todos e obrigada. Todos um bom mês. Obrigado. Obrigado a Obrigado a todos. todos.